Educação e pelas Estrelas e Ouriços. É já o segundo fruto destas parcerias, sendo que o primeiro foi o estudo do Portugal a Brincar, que provavelmente muitos de vocês também tiveram a oportunidade de conhecer. Esta sessão vai ter 2 momentos, portanto iniciarei eu com a apresentação dos resultados do estudo e depois teremos o comentários de 4 convidados sobre alguns aspectos que nos fazem refletir sobre os resultados. Os nossos 4 convidados é a doutora Fernanda Salvaterra, que é psicóloga, também faz parte do Instituto para a Criança como responsável da área do conhecimento e formação, que também foi um apoio fundamental para este estudo que vos vamos apresentar. Vai falar sobre as questões da família. Depois temos a Joana Leitão, das Estrelas e Ouriços, é a diretora executiva, que vai partilhar connosco algumas questões sobre o lazer nestes tempos de isolamento social. O terceiro convidado é o professor Rui Mendes, da Escola Superior de Educação de Coimbra, que abordará as questões relativas à atividade física e ao brincar. E por fim teremos a Marta Rosa, é professora de primeiro ciclo e coordenadora de estabelecimento da EB número 1 de São Domingos de Rana. O fecho da sessão será feito pela minha coordenadora, Melanie Tavares, como síntese daquilo que nós vamos discutir aqui todos juntos. Dizer-vos também que nos próximos dias sairá um documento de síntese com os resultados e também com uma parte final sobre o resumo do que nós fomos conversando aqui hoje. E antes de iniciar a apresentação dos resultados propriamente ditos, queria deixar uma palavra de agradecimento muito especial a todas as crianças e jovens que participaram neste estudo, assim como as respectivas famílias e todos os profissionais que partilharam o nosso estudo com as suas crianças e jovens, nesta nossa tentativa de perceber como é que as crianças e os jovens estão a viver ou viveram este período de isolamento social, porque a perspectiva de todos os parceiros deste estudo é que os dados possam alimentar as intervenções futuras, quer do IAC, quer de todos os parceiros com quem nós trabalhamos, da área social, da saúde e da educação. Em relação ao questionário, ok. Portanto, a nível de caracterização geral, nós tivemos um período de recolha de dados entre 23 de abril e 17 de maio, portanto a maior parte dos dados refere-se ao estado de emergência em que Portugal se encontrava. Tivemos 1529 respostas válidas, era um questionário dirigido a crianças entre os 7 e os 17 anos, sendo que nos nossos dados a média de idade situa-se nos 11,7. E tivemos respostas a nível nacional, de todos os distritos, à exceção de Bragança, e também contando com as ilhas. Estes que aparecem aqui, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal, foram os distritos que tiveram uma maior representatividade de respostas. Em relação ao género, estava equilibrado, com uma percentagem muito mínima de diferença para as raparigas. Nós tínhamos uma secção do questionário específica para o Covid-19, onde ficámos a saber que 97% das crianças e jovens referem que compreendiam o porquê, a importância de estarem em isolamento. 99% das crianças também conheciam as normas da Direção-Geral de Saúde e 98% afirma segui-las. As crianças e jovens que seguiam estas notícias mostraram-nos que os meios privilegiados continuam a ser os telejornais e as redes sociais. Uma nota também para algumas respostas que mostraram que as famílias também eram um veículo muito importante de informação, portanto que havia muitas conversas em família sobre esta situação do Covid, com os pais a serem também muito importantes para manter as crianças e jovens informados. Como vos disse, isto foi Deixa-me só recusar aqui, eu não sei se a CPCJ de Palmela está a precisar de alguma ajuda. Se quiser escrever no chat é melhor, está bem? Que assim as minhas colegas ajudam. Portanto, o questionário, sendo do período de emergência, não é de estranhar que a maior parte das crianças e jovens de facto não saiu ou saiu poucas vezes de casa neste período de confinamento. Das crianças que saíram, maioritariamente saíram para passear, para ir ao supermercado ou para recorrer a serviços médicos ou amigos. Portanto, eram um bocadinho aqueles passeios higiênicos que nós fomos falando como forma também de estar no mundo naqueles meses que nós vivemos. As saídas maioritariamente eram com os elementos com quem as crianças e jovens residiam, portanto os contactos fora da família também foram bastante reduzidos, e as crianças mais velhas, portanto os jovens, também referem a alguns momentos em que saíam sozinhas para fora de casa.
Muito curioso o facto de nós tínhamos um campo aberto desta questão das saídas de casa, portanto as crianças e os jovens que assumiram terem saído partilharam sempre os cuidados que tinham nessas saídas, como a questão de ir para sítios isolados onde não estava mais ninguém e levarem as máscaras com eles também. Para além de saírem muito pouco, os crianças e jovens também tiveram pouco com outras pessoas. Das que tiveram, maioritariamente foi com outros familiares que não viviam consigo, por exemplo, estamos a falar de avós ou de tios que não estavam com eles em casa em confinamento. Alguns vizinhos também como elementos que visitaram, mas a maioria das crianças e dos jovens o que fez foi utilizar as redes sociais para comunicar com os familiares e com as outras pessoas que faziam parte da sua vida. Quanto ao local de confinamento, não é de estranhar também que a maior parte das crianças esteve em sua casa, portanto em casa própria. Nós perguntámos qual é que era a tipologia da casa, portanto temos assim que 57% das crianças e jovens estavam em moradias ou vivendas e 43% em apartamento. A maior parte tinha espaço exterior disponível. E nós ficamos um bocadinho a ponderar neste dado também, porque temos aquela ideia que nos centros urbanos, por exemplo, este espaço exterior é muito reduzido. Portanto, e em relação aos nossos dados, nós temos muitos dados de vilas e aldeias, portanto, estas crianças e jovens que participaram connosco neste estudo não são só de centros urbanos, portanto, isto pode explicar também esta percentagem muito grande de espaço exterior, quando estudos prévios nos dizem que o espaço exterior, por exemplo, em grandes cidades é muito reduzido. Espaços mais frequentes são varandas, quintais ou jardins e terraços. Agora, em relação às famílias, nós perguntámos com quem é que a criança e o jovem estava, sendo que a configuração familiar mais frequente foi a mãe, o pai e os irmãos, mas também tivemos respostas muito, muito variadas, comprovando também a importância das famílias recompostas, não é? E muitas crianças que tinham no seu ambiente familiar os avós. Também foi muito interessante perceber, e sobretudo eu julgo que era até com as crianças mais novas, quando nós perguntávamos se havia outras pessoas com quem eles residiam, portanto os animais de estimação, sobretudo cães e gatos, foram muito mencionados pelas crianças e jovens, demonstrando obviamente a ligação afetiva com estes elementos, que são elementos da família para as crianças também. Em relação aos irmãos, um pouco mais de metade tinha um irmão apenas, 22% eram filhos únicos e 24% tinha 2 ou mais irmãos. A média vai em linha com a média nacional de irmãos, é de 1,09. Em relação ainda às famílias, 86% das crianças e jovens referem ter tido mais tempo de lazer com as pessoas com quem residiam. Portanto, este é um dado muito positivo do confinamento e da altura de isolamento, e que poderá, e nós vamos discutir isso um bocadinho mais à frente, a questão das relações mais próximas e do lazer partilhado com as pessoas que provavelmente habitualmente também não conviviam tanto tempo em casa, portanto não teriam tantas oportunidades de lazer quanto isso. Também 79% das crianças e jovens referem ter feito atividades com os pais ou cuidadores. Essas atividades são muito diversas, portanto, nós destacamos aqui algumas, como conversar mais com a família, que é um ponto extraordinariamente importante, sobretudo neste mundo tão atípico que nós vivemos. Os filmes, as séries, as histórias, o brincar, e também descobrirem em conjunto outro tipo de trabalhos que habitualmente as famílias não fazem em conjunto, como trabalhos manuais, artísticos, agrícolas e até mesmo bricolagens. Ainda em relação às famílias, nós perguntámos às crianças e jovens qual é que era o estado dos pais em relação ao teletrabalho. Quase metade, um pouco menos de metade, refere que nenhum dos pais ou cuidadores se encontrava em teletrabalho. Enquanto equipa de investigação, nós questionamos se este dado corresponde de facto à realidade, portanto, se esta noção de teletrabalho é compreendida pelas crianças e jovens, porque achamos que é uma porcentagem muito elevada e também por alguma experiência não só pessoal, porque muitos de nós da equipa também temos filhos, mas também com outros pais com quem falamos, de verdade, estando em teletrabalho, os pais também tinham sempre que estar disponíveis para acompanhar as crianças e jovens e muitos faziam o seu trabalho fora de horas, quando as crianças já estavam a dormir. Portanto, esta questão do teletrabalho poderá não ser totalmente a expressão da realidade, mas cá está, é aquela percepção que as crianças tinham, o que acaba por ser positivo também, porque quer dizer que os pais também nunca as deixaram com a sensação de estarem desacompanhadas.
Agora, em relação à escola, nós tivemos respostas desde o 4º ano até ao ensino secundário. O 4º ano do primeiro ciclo foi o que registrou a percentagem maior e o 12º ano a percentagem mais pequena. Das crianças inquiridas, 95% tiveram acesso a ensino à distância e destes outros 5% que não tiveram, os motivos prenderam sobretudo por constrangimentos tecnológicos. Nós falaremos um bocadinho mais sobre esta questão porque a educação quer-se universal, portanto, ainda que 95% das crianças seja um número muito bom, aqui o que nós queríamos era que chegássemos aos 100%, portanto isto será um ponto de discussão com a professora Marta Rosa agora no final. Em relação aos testes, 64% das crianças diz que não, portanto podemos supor que os trabalhos escolares e os métodos de avaliação passaram muito mais por trabalhos, por projetos e não pela formalidade dos testes. Em relação ainda à escola, as crianças, 62% das crianças e dos jovens partilham que acham que tiveram muitas tarefas escolares. É muito interessante ver que esta percepção de excesso de tarefas vai aumentando com a idade, com o aumento mais brusco a dar-se entre a passagem do primeiro ciclo para o segundo ciclo, portanto dos 10 para os 11 anos. De verdade, é só no primeiro ciclo de ensino básico em que o sim, tenho muito trabalhos, não é a resposta mais frequente, está mais ou menos equilibrada em relação ao não, mas em todas as idades dos 11 anos para a frente temos percentagens muito elevadas da percepção de que têm muitos trabalhos, portanto dos 65% para cima. Ainda em relação à escola, portanto, nós perguntávamos se as crianças conseguiram manter algum esquema horário parecido com o que tinham quando estavam na escola presencial. Tivemos respostas muito variadas, sendo que a mais frequente foi que só conseguem manter esse horário semelhante algumas vezes. Muito importante vermos também, e sobretudo conscientes do esforço enorme que os profissionais de educação fizeram nestes tempos desafiantes, que 48% das crianças mantiveram-se em contacto sempre com os seus professores e que, por exemplo, em relação ao nunca, portanto, só apenas 2,8% das crianças não esteve em contacto com os professores. Ressalvo novamente que este número, embora seja baixo, o que nós desejaríamos era que estivesse próximo do zero, não é? O contacto com as pessoas é feito através das redes sociais, mas de qualquer das formas houve esta proliferação de outras plataformas, como esta em que nós nos encontramos hoje, e que a maior parte do contacto com a escola, com os profissionais de educação, foi através de coisas como o Zoom, o Teams, o Classroom, e também na eventualidade de não haver esse contacto com as tecnologias através do telemóvel e do e-mail. Eu diria que este é o dado que não que me espanta mais, mas aquele que eu acho que poderá ter uma relevância no nosso estudo muito importante, portanto, que é a questão das saudades da escola, sobretudo porque esta questão da saudade também é muito portuguesa, não é? Mas nós vemos que 61% das crianças e jovens refere ter sempre ou quase sempre saudades da escola. Quando olhamos em relação aos ciclos, verificamos então que nas crianças de primeiro ciclo estas saudades ainda são mais prementes do que nos outros, mas se vocês repararem no último gráfico da esquerda, em todos os ciclos de ensino, a resposta mais frequente é que as crianças têm sempre saudades da escola. Depois vamos ver em relação especificamente à criança e ao jovem uma série de itens para ver como é que eles geriram este tempo de confinamento e de isolamento social. Portanto, vemos que metade das crianças conseguiram manter as suas rotinas, portanto, o comer, o vestir, o tomar banho. Em relação ao tempo de atividade física, 32,4% refere ter conseguido mantê-lo apenas algumas vezes, e este será também um ponto de conversa com o professor Rui Mendes, porque se já tínhamos antes níveis de obesidade, de sedentarismo e de iliteracia motora muito preocupantes em Portugal, nas nossas crianças e jovens, como é que estará a situação agora, não é? Em relação ao tempo de lazer, as crianças também referem mantê-los algumas vezes ou quase sempre, portanto é um dado que está equilibrado. Depois fomos ver em relação a sentimentos que as crianças pudessem sentir nesta fase, portanto o bem-estar e o divertimento em casa e a tranquilidade com a situação que estávamos a viver todos em conjuntos. Em toda a situação a resposta mais frequente foi algumas vezes,
Vamos destacar aqui só 2 pontos, um em relação à tranquilidade. Portanto, 20,5% das crianças e jovens referem sentir-se tranquilos poucas vezes, não é? Portanto, temos esta porcentagem das crianças que têm alguns sintomas de intranquilidade e 13,5% que nunca se sentem tranquilos com esta nova realidade que todos enfrentamos. Depois, um pouco mais de metade das crianças e jovens também refere que se sente quase sempre ou sempre bem em casa. Portanto, nós temos também jovens, e iremos discutir também com certeza se as relações familiares saíram reforçadas ou fragilizadas com esta convivência, mas de qualquer das formas é um dado muito importante para a casa como um elemento securizante e acolhedor para a criança e para o jovem. Depois também fomos ver a sensação de estar farto de estar em casa, que se calhar até muitos de nós adultos que aqui estamos hoje nos podemos sentir também, não é? E a questão do nervosismo, do aborrecimento ou do estar assustado. De facto, as crianças com percentagens bastante elevadas, sobretudo em relação ao assustado, nós temos 50,3% de crianças que referem nunca ter se sentido assustado com a situação e 36,4% que também refere nunca se sentir nervoso ou mais nervoso do que o habitual. Por outro lado, o sentir-se aborrecido já foi uma realidade para quase metade da nossa amostra, o que também é interessante porque nós falávamos em tempos que infelizmente agora são passados, da dificuldade que as crianças e os jovens têm em lidar com o tédio, não é? Com o estar aborrecido e como isso é importante até para aumentar a criatividade e ter aquele impulso para fazer algo com esse tédio e esse aborrecimento. Um quarto dos inquiridos, independentemente de a casa ser aquele local acolhedor e contentor que falávamos há pouco, um quarto dos inquiridos refere que também já estava farto de estar em casa. Depois fomos averiguar também em relação ao sono e à alimentação e aqui não parece haver grandes problemas em relação às nossas crianças e aos jovens, com percentagens elevadas a referirem que dormem, comem sempre bem e a negarem a existência de pesadelos. Em relação aos amigos, quase metade das crianças e jovens refere que gostavam de falar mais com os amigos. E aqui temos dados muito interessantes em relação às idades. Portanto, nós temos as crianças com idades mais jovens que não têm tanto este contacto com os amigos. Portanto, a partir sobretudo dos 12 anos é quando aparece a maior frequência de contacto com os amigos, mas até aos 12 anos muitos deles também referiam que era, por exemplo, nas videoconferências escolares, que tinham a oportunidade de falar com os amigos. Portanto, não é um contacto com os amigos autónomo, digamos assim, como acontece a partir dos 12 anos também. Outra coisa que também não foi uma realidade para as nossas crianças e jovens foi os momentos de promoção do estudo em conjunto, por exemplo, não é? A maior parte das crianças não teve essa dinâmica, digamos assim, com apenas um número mais reduzido a dizer que o faziam e apenas algumas vezes. Ainda em relação aos amigos, portanto, a maior parte das crianças e dos jovens refere sentir sempre ou quase sempre saudades dos amigos. Novamente, este dado das saudades com os amigos e as saudades da escola, julgo que abre aqui um campo de discussão muito relevante para aquilo que nos espera nos meses que aí vêm. As redes sociais eram uma forma de, tal como com a família, era uma forma de estarem em contacto com os amigos, novamente mais nas idades mais velhas. Também os jogos online, também eram outras formas de estar em contacto. E nós perguntávamos também se eles se sentiam preocupados em relação aos amigos, portanto como é que estariam os amigos e sobretudo nesta questão de se não tiveram contacto tão frequente com os amigos, como é que eles poderiam estar a imaginar que os amigos estivessem, e assim temos 39,5% das crianças e jovens que assumiram sentir-se algumas vezes preocupadas. Em resumo, dizer-vos que este estudo tem como pilar base a participação e a voz da criança e do jovem, que é algo que move todas as instituições que trabalham na área dos direitos da criança. Podemos concluir que as crianças e jovens estavam informadas sobre o Covid-19, mantiveram-se em isolamento e com os contactos sociais restritos. O confinamento foi maioritariamente em casa, com a família mais próxima e com algumas tipologias de espaço exterior disponíveis. E as tecnologias afirmaram-se, assim como para esta realização deste webinar, que não seria possível de outra maneira, as tecnologias são agora a forma privilegiada de manter contacto e estar ligado ao mundo ao nosso redor.
Em relação à família, as reflexões que nos surgiram foi se teremos várias realidades numa só. Portanto, as crianças e jovens percepcionam de facto maior tempo de lazer e mais atividades em conjunto, mas que percepção terão os pais e cuidadores, não é? E nós temos também outra iniciativa no IAC, que foi um estudo semelhante a este, que recolheu esses dados junto da família e, portanto, julgo que em breve também teremos dados mais precisos sobre este ponto. Depois também que vários papéis é que a parentalidade foi chamada a ter neste tempo de isolamento social, não é? Portanto, os pais foram professores, foram PTs, portanto, acumulámos uma série de papéis para os quais nós não tínhamos ainda antes essa realidade. E mesmo a própria casa, portanto, a casa deixou de ser só aquele sítio onde eu comia, dormia, descansava, foi uma escola e foi uma série de outros ambientes que tiveram, quer as crianças e os jovens, quer as famílias, que se adaptar. Em relação à escola, portanto, a questão da universalidade, os números de facto são muito bons, mas teremos nós uma universalidade do ensino à distância. De qualquer das formas, os professores foram extraordinários no esforço para estarem próximos das suas crianças e dos seus alunos. Parece ter existido, como eu já referi, um trabalho por projetos e não tanto por testes, ainda que para as crianças e jovens, e por motivos que eles poderão partilhar, obviamente melhor do que nós, essas tarefas escolares foram percepcionadas como excessivas. Deixar também como ideia para discussão se houve um privilégio da componente curricular, em detrimento de tantos outros papéis que a escola tem na vida das crianças e dos jovens, e se as saudades não serão uma variável a ter em consideração em decisões futuras no ensino misto, na continuação da escola à distância e naqueles desafios todos que nos esperam daqui para a frente. Em relação à criança e jovem, pareceu-nos que, portanto, as crianças conseguiram manter as rotinas e criar novas. Esta situação não parece ter tido impacto no sono, na alimentação, mas na atividade física já nos deixa a ideia de que houve um decréscimo. E ainda que as crianças e jovens se tenham sentido bem em casa, em relação à situação houve alguns níveis de intranquilidade, mas o que pareceu mais evidente também foi esta sensação de aborrecimento, não é? Esta vivência de confronto com o tédio, que provavelmente também já era algo que vinha de outros tempos em relação à vivência da infância atual. As saudades e a falta dos amigos, em idades mais novas não nos parece haver muitas dúvidas que foi por contactos mais residuais, portanto, ou por ausência de contacto, mas nas idades mais velhas, que dizem que estar sempre em contacto com os amigos, não será tanto pela frequência, será que pode ser pela falta de contacto presencial? Nós temos discutido muito a questão do digital e do real, portanto, as crianças e jovens gostam muito de tecnologias, mas se calhar também, tal como nós, precisam de estar com as pessoas de quem gostam e de quem se sentem próximas. E agora passaria a palavra à Fernanda Salvaterra, vou aqui só interromper o meu... Portanto, a Fernanda Salvaterra é psicóloga, trabalha no Instituto de Apoio à Criança e nós convidamos a Fernanda para falar aqui de uns pontos muito específicos que têm a ver com as famílias que conviveram mais, fizeram mais atividades e tiveram mais tempo em conjunto. E, portanto, eu gostaria que a Fernanda partilhasse um bocadinho aqui com todos os participantes as suas ideias sobre este ponto. Se os pais e os filhos se conheceram melhor, se os pais estiveram mais em burnout, se tivemos realmente relações mais próximas ou mais conflituosas. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero começar por dar os parabéns à equipa que realizou este estudo e que eu tive o privilégio de acompanhar desde a sua concepção e que nos permitiu agora estar aqui a discutir, portanto, estes temas tão interessantes. Eu vou começar por falar um bocadinho da família, o que é a família e as funções da família. Serei breve e do que é uma família equilibrada, porque as famílias não se desequilibraram agora, do meu ponto de vista, na pandemia, não é? Tem a ver com as características que as famílias já tinham antes. Pronto, a família é de facto o sistema que melhor responde às necessidades da criança, as famílias equilibradas, as famílias saudáveis, e às necessidades do seu desenvolvimento biológico, psicológico, social. É o meio no qual a criança desenvolve um sentimento de pertença, não é? Que lhe dá segurança, que lhe dá uma sensação de proteção, que é essencial ao seu desenvolvimento, pois é só ela sentindo-se segura e protegida é que ela é capaz também de fazer aprendizagens, ou seja, sair do meio familiar para ir explorar o mundo e, portanto, de aprender coisas novas. E, portanto, isto é fundamental em termos de desenvolvimento. Uma das principais funções da família é, sem dúvida, o exercício da parentalidade, não é? O criar e o educar os filhos,
e possibilitar-lhes tal desenvolvimento saudável e harmonioso. Ora, quanto mais equilibrada for uma família, melhor será o desenvolvimento, portanto, dos filhos. Então, o que é que define uma família equilibrada? Uma família equilibrada é aquela família em que respeita, digamos assim, o espaço individual de cada um, e eu escolhi esta, há muitas características, escolhi esta porque, de facto, uma das dificuldades, se calhar, neste confinamento é este respeito do espaço pessoal, tem a ver com o espaço, com as limitações das próprias casas. Portanto, dizia que a família equilibrada é que respeita o espaço individual de cada um, que tomam as decisões em conjunto, partilhadas, pelo menos discutidas, que tiram prazer dessa partilha e, portanto, em que a comunicação é uma comunicação eficaz e uma comunicação que não é só para o aqui e agora, é uma comunicação também emocional, em que as pessoas têm a possibilidade de comunicar os seus sentimentos, as suas emoções entre si. Pode ser definida em termos de, se adotarmos aqui o tal modelo do Olson, nos define a família quanto à sua coesão e quanto à sua adaptabilidade, querendo aqui dizer coesão, que é aquele laço emocional que une os membros da família entre si, que, como em quase tudo, no meio é que está a virtude, portanto, nem os membros devem ser desligados completamente entre si, nem completamente emaranhados, sem definição de uma e de outra pessoa, portanto, aqui esta coesão, famílias mais equilibradas têm aqui esta coesão em termos médios, e também da flexibilidade, ou seja, da capacidade também de adaptação às várias circunstâncias que aqui, nesta fase de pandemia, se revelou, portanto, muito importante. As famílias ou com uma flexibilidade equilibrada. Lá está, não é as mais flexíveis, é a tal flexibilidade equilibrada, ou seja, mais uma vez no meio é que está a virtude, portanto, nem famílias rígidas, nem famílias em que de facto não há regras, não é? E, portanto, absolutamente caóticas. Pronto, e a forma como também organizam e definem, portanto, os papéis. Depois, uma família equilibrada é sempre uma família que tem uma melhor comunicação e em que os membros estão mais satisfeitos com a sua própria família. Portanto, estas características estão, portanto, associadas. Ora, numa situação de crise como a atual, as famílias equilibradas vão ser mais capazes, ou foram mais capazes de se adaptar a esta nova realidade, muito diferente de tudo o que se tinha vivido anteriormente. As famílias desequilibradas, portanto, tiveram certamente, portanto, mais dificuldades nesta adaptação. E isto vai refletir-se no exercício da parentalidade e, portanto, vai-se refletir, portanto, no próprio desenvolvimento da criança, enfim, esperemos que seja curta esta forma, estas alterações, mas vai-se refletir também na forma como a criança viveu esta pandemia, não é? Para além destes fatores, que são estruturais à própria família, depois temos também os fatores de contexto, não é? Os fatores contextuais desta pandemia, que é o isolamento social, que todos sofreram, pais e filhos, não é? A falta de contacto com amigos, familiares próximos, importantes, efetivamente, e as crianças com os seus amigos, como a Ana acabou de ver. E depois os pais tiveram aqui um grande desafio, que foi terem que acumular um conjunto de tarefas, um conjunto de funções simultaneamente, não é? Os que estavam em teletrabalho, portanto, tiveram que acumular o cuidar dos filhos, que estão em casa. Ora, houve cerca de 1 milhão de crianças em idade escolar que ficou em casa, não é? Portanto, isto é muito significativo. Além dos cuidados, portanto, das tarefas domésticas, que, portanto, as crianças tinham que almoçar, todos tinham que comer, não é? Almoçar, jantar, lanchar, portanto, esses cuidados. Depois o apoio, portanto, nas tarefas escolares. Portanto, tudo isto causou, de facto, um stress adicional, para além de outros fatores de stress, como seja o ter ficado sem trabalho e as dificuldades financeiras, não é? Que também foram causadoras de stress em muitas famílias. Esse stress gera tensão e é gerador de conflitos entre o casal, entre os pais, e conflitos também entre pais e filhos. Se associado a este stress que falei, se estiver associado também a medo, à angústia, à ansiedade relativamente à própria pandemia, relativamente à doença, poder contrair a doença, ver familiares com a doença, portanto temos aqui mais um fator que gerador de tensão e, portanto, potencial, também gerador de conflitos potenciais. Ora, do que eu tenho se calhar observado e constatado, é que casais com crianças pequenas, diria em idade pré-escolar, e sobretudo até aos 3 anos,
e que ficaram em teletrabalho, referem ter tido muito prazer em poder estar com os seus bebés, não é? Em poder acompanhar o desenvolvimento dos seus bebés, estarem presente em cada nova aquisição que o bebé faz, não é? Que a criança pequenina faz. E isso tenho tido esse feedback de que estas famílias tiram isso de positivo desta pandemia. Portanto, esta oportunidade que tiveram de estar muito perto com os seus bebés, de os verem crescer e desenvolver-se. E nós sabemos que em crianças pequeninas, cada dia, cada semana faz diferença no seu desenvolvimento, não é? Há sempre novas aquisições e, de facto, é muito bom ver isso. Os pais, parece-me a mim que tiveram mais dificuldades, não é? Mais stress, digamos assim, foram os que têm crianças em idade escolar, sobretudo em idade escolar, nas faixas etárias em que eles são menos autónomos. Eu diria talvez primeiro ciclo até ao 5º, 6º ano, porque queixam-se de facto de as crianças precisam muito do apoio, não é, escolar, que não têm essa autonomia, às vezes até com o computador, etc. E de facto queixam-se dessa dificuldade em compatibilizar todas essas tarefas, as tarefas domésticas, o seu próprio trabalho, o apoio aos filhos, não é? Há até um estudo que diz que 6 em cada 10 famílias relataram, portanto, conflitos intrafamiliares, não é? Nesta pandemia. Portanto, aqui a minha perspectiva é que as crianças viverão esta crise tanto melhor, ou viveram esta crise tanto melhor, quanto melhor os pais a viveram, não é? Se os pais, quer dizer, não conseguiram ultrapassar determinados obstáculos, se deixaram, portanto, estressar muito com todas estas questões e com a própria questão da pandemia. Se entraram em burnout, então as crianças também tiveram muitas dificuldades. Pais mais tranquilos, certamente terão filhos mais tranquilos. Pais mais ansiosos, essa ansiedade foi com certeza transmitida às crianças, as crianças viverão esta situação com mais ansiedade. As famílias também mais equilibradas, digamos assim, relatam como aspectos positivos esta proximidade com os filhos, não é? Esta possibilidade de poderem estar mais próximos até fisicamente, de partilhar tarefas, de partilhar lazer, não é? Como aparece aqui no estudo, e portanto disso levar a uma maior cumplicidade e o estreitar, digamos, os laços. Eu acho que não se construíram novos laços, podem-se ter estreitado os laços, mas a qualidade da relação já lá estava, não é? Do estudo, propriamente, o que é que saliento como muito positivo, exatamente este aspecto, não é? A maioria, portanto, acha que teve mais tempo de lazer com a família e fazerem várias atividades, e destaca as conversas, não é? Não temos aqui a possibilidade de distinguir quais foram as atividades, mas a comunicação é de facto muito importante para criar a tal cumplicidade, reforçar laços. Como negativo, digamos, preocupante, temos aqui eu penso que cerca de 20%, havia lá uma das faixas que não tinha a percentagem, mas penso que foi 20% que não se sente bem em casa, 20% das crianças que não se sentem bem em casa. Ora, isto é preocupante, não é? Não é a maioria, mas 20% é preocupante, não é? E as crianças não se sentem bem, eu arrisco a dizer que já não se sentiriam bem antes, não é? Não passaram a sentir-se mal agora, não é? Portanto, alguma coisa já neste sistema familiar, algum desequilíbrio já haveria, alguma coisa já estaria aqui, digamos, relacionada com o seu não bem-estar, não é? Queria só lembrar ou chamar a atenção para a Unicef britânica convidou fotógrafos profissionais a fotografarem as crianças em casa nestas novas, enfim, rotinas. E há fotografias muito, muito interessantes, convido-vos a ver das várias possibilidades, e pegando daquilo também que a Ana disse, portanto, para o final, das várias possibilidades que o espaço casa passou a ter, não é? E isso está retratado nessas fotografias. E penso que para já é tudo, fico por aqui. Muito obrigada, Fernanda. Eu, entretanto, aproveito também aquela questão das crianças que não se sentem bem em casa para voltar a divulgar o serviço SOS Criança do Instituto de Apoio à Criança. Portanto, o 116, 111 tem sido um recurso nesta fase
atípica para as crianças e para os jovens. Também tem linha WhatsApp e e-mail, portanto os nossos colegas obviamente que serão mais um apoio para estas crianças e para qualquer outra criança que também precise de falar com alguém e que alguém a escute, portanto outro recurso que nós também deixamos como muito importante para que divulguem junto das vossas crianças e jovens. Eu agora passaria então a palavra, obrigada Fernanda pela reflexão que partilhou connosco, falaríamos agora um bocadinho com a Joana Leitão das Estrelas e Ouriços sobre a questão do lazer, exatamente. Portanto, as Estrelas e Ouriços eu julgo que a maior parte de vocês conhece, mas é um roteiro de bons tempos em família, que sempre primou muito também com atividades outdoor, portanto as crianças recuperarem a rua como nós tanto falámos em tempos passados, não é? E eu convidava agora a Joana Leitão a partilhar um bocadinho connosco como é que as Estrelas e Ouriços se reinventou para ser um recurso neste lazer em casa, não é? Portanto, como é que novas formas de lazer é que a Estrela partilhou com as famílias e que qualidade é que esse lazer teve para as crianças e para os jovens e para as dinâmicas familiares serem mais saudáveis? Ok, olá, boa tarde a todos. Queria só dar os parabéns a esta equipa fantástica e as Estrelas e Ouriços têm muito prazer em fazer parte aqui desta parceria e muitos parabéns por todo este trabalho desenvolvido e estas conclusões tão interessantes que estamos agora aqui a trabalhar. E começava, antes de me focar aqui nas percentagens do estudo, por dar os parabéns a todas as famílias, as que nos estão aqui a assistir e todas as outras, que nesta fase tão complicada, e a doutora Fernanda já falou, e a Ana também, enfim, os pais tiveram que ser professores, tiveram que ser PTs, tiveram enfim, de se desmultiplicar num sem fim de funções e de tarefas, nomeadamente domésticas também, e depois ainda ter espírito para brincar com os seus filhos, para não lhes transmitir, enfim, muitas situações, acredito, de ansiedade que terão vivido, e portanto acho que foi aqui uma tarefa hercúlea que eu acho que os pais e que as famílias, enfim, no seu funcionamento como um todo, também tiveram. E as Estrelas e Ouriços aqui quis ter também o seu papel. O nosso lema é de facto bons momentos em família e acreditamos que são estes bons momentos em família que se tornam como que um balão de oxigénio para que uma família se possa sentir equilibrada. Costumamos dizer que é a soma de bons momentos que fazem depois aqui um respirar fundo para ganhar bagagem para depois as dificuldades, os stresses e as angústias que neste tempo certamente existiram. E, portanto, concentrando-nos aqui nesta área do lazer, nós estávamos muito virados, de facto, como a Ana disse, para atividades outdoor, para passeios fora de casa, idas ao teatro, idas ao museu, e, portanto, acabámos por reinventarmos de certa forma, mas fomos buscar um bocadinho uma área que nós já tínhamos, que era a área em casa, e acabámos por maximizar essa área, por lhe dar bastante mais corpo e explorar toda essa área para podermos levar às famílias, no fundo, as sugestões que elas poderiam fazer nesta situação, não é? Confinadas em casa. E, portanto, ficámos muito agradados com este dado tão positivo de facto, das crianças e os jovens referirem que passaram mais tempo em casa e em atividades de lazer, portanto, aqui os 86%, e 79% das crianças e jovens também aqui a dizerem que realizaram atividades com os pais ou os cuidadores, que no fundo, enfim, a maior parte dos pais que eu conheço tem sempre aquele sentimento de culpa, não é? Que trabalha muito fora de casa, não tem tempo para estar com os filhos e de repente tinham todo o tempo do mundo, não só para brincar, mas podiam estar com os filhos, podiam conhecer-se melhor, podiam estar sobre o mesmo espaço com diversas atividades. E portanto foi aqui que nós quisemos levar até à sala de estar, que já vimos, não é, que acabou por se transformar numa sala de estudo também, numa sala de trabalho, enfim, várias tarefas, acabou por se tornar também numa sala de teatro, numa sala de cinema, porque de facto a cultura acompanhou estas alterações e estes fechos, enfim, foi um fecho geral, os museus fecharam, os teatros fecharam, imensos parques fecharam, e portanto de facto a cultura aqui reinventou-se um pouco, e acabámos por ter
por ter atividades muito interessantes que chegaram até ao público, desde teatros, workshops, horas do conto, desporto, balados, exposições, enfim, aqui um sem fim de... reinventou-se também um pouco aqui a tendência drive-in, que foi agora até mais recente, nomeadamente a Fábrica do Braço de Prata, o mágico Luís de Matos também está com espetáculos de drive-in, enfim, concertos para bebés, aqui uma série de atividades que chegaram até às casas das famílias e que nós fizemos tudo o possível para fazer a maior pesquisa e levar até elas todas estas atividades e recuperando também muito os jogos de tabuleiro, experiências de culinária, os trabalhos manuais, artes e ciências, enfim, tudo por aí um bocadinho tentando levar às famílias as melhores sugestões para poderem também aproveitar. Neste sentido, tivemos também uma parceria com o Jornal Expresso nesta altura de confinamento para levar também às famílias várias sugestões, conteúdos pedagógicos, jogos, enfim, chegou até nós bons comentários das famílias em conjunto a fazer os jogos e muito entusiasmadas e portanto houve aqui também se por um lado houve muita necessidade do digital, até por questões da escola e não havia volta a dar, não é? Por outro lado também houve aqui um recuperar de jogos antigos e das brincadeiras mais humildes, digamos assim, sem grandes, que não precisavam de grandes feitos. E portanto tivemos esta parceria com o Expresso, aumentámos também o número de newsletters às famílias enviadas semanalmente, de forma a podermos exatamente aumentar aqui a chegada da informação. Começámos também a dinamizar lives no Instagram, portanto todas as quartas e sextas-feiras às 18, de forma a podermos também de viva voz dar a conhecer projetos, alguns deles que tiveram também bastantes dificuldades nesta fase, não é? E sabemos que na área da cultura existiram vários, e aproveito aqui para destacar um projeto que nasceu nesta altura, que foi a Teia 19, à qual a Estrelas e Ouriços também se associou com a criação de uma salinha de espetáculos online, e que foi também muito interessante. Foi uma forma dos artistas se juntarem voluntariamente, criando um palco online e tentando aqui também dar a volta à situação. Portanto, aumentámos também a dinâmica das redes sociais, sabendo que era por aí também que as famílias procuravam informação e se tentavam também organizar nesse sentido. Implementámos também a agenda da semana, que é uma agenda que enviamos todas as segundas-feiras, agora temos também no YouTube que estamos a dinamizar, portanto com uma sugestão de uma atividade para cada dia da semana e portanto também para facilitar, para as famílias não terem que andar à procura, a pesquisar o que é que eu faço hoje, o que é que não faço e portanto todos os dias sugerimos uma atividade que as famílias podem optar por fazer e portanto eu acho que neste sentido o online acabou por abrir aqui uma porta interessante nesta área, embora não há nada como ver um espetáculo ao vivo, não há nada como ver uma exposição ao vivo, mas o que nós sentimos aqui é que de repente tanto estávamos a ver um museu português como estávamos a ver um museu do Prado ou um museu do Louvre, porque o online abriu de tal forma as portas que nos deu a conhecer muita coisa que nós de outra forma se calhar não conheceríamos e portanto acaba por nos dar um background, não é, em termos culturais que de outra forma se calhar não tinha sido tão desbravado e portanto por aí se é que há aqui aspectos positivos, não é? Achamos que no fundo o online nos trouxe aqui conhecimento e abriu uma porta que eu acho que achamos que não se vai fechar mais e que pode também aqui complementar a educação pela arte e pela cultura, que é também um dos aspectos que nós achamos fundamentais. Muito obrigada, Joana, por essa partilha, dar-vos também os parabéns pelo vosso trabalho e é como, exatamente a questão que a Joana terminou, a questão do direito à cultura, que também vocês tentaram salvaguardar. Sei também que os Estrelas e Ouriços foi um recurso para muitos professores, exatamente as vossas sugestões estando incluídas nas planificações de ensino à distância. Mesmo este estudo que nós apresentámos hoje fez parte da planificação do estudo à distância de algumas escolas como proposta e como base de discussão entre os profissionais de educação e os estudantes. Portanto, cá está, foi um reinventar que também trouxe benefícios e eu acreditaria também
que as próprias crianças e jovens ficaram um bocadinho surpreendidas quando estavam habituadas a usar a internet só para jogar e depois começaram a ir a museus e a ver peças de teatro, portanto foi também apresentar-lhes num suporte que eles são os peritos, digamos assim, mas apresentar outra roupagem desse suporte. Portanto foi muito, cá está, olhando para o copo meio cheio, será com certeza algo a recordar daqui para a frente. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Eu agora passaria a palavra ao professor Rui Mendes para falar um bocadinho sobre as questões da atividade física e do brincar. Portanto, há algum decréscimo de atividade física que se calhar até não seria muito problemático se os nossos indicadores prévios ao confinamento também já não fossem de crianças e jovens com altos níveis de sedentarismo, obesidade. Portanto, se já era assim antes do confinamento, com o confinamento, com a maior parte das crianças e jovens a só conseguir manter a atividade física algumas vezes, o que é que isso poderá trazer a nível do desenvolvimento motor e da saúde global das crianças e jovens? Seria assim o que eu perguntaria ao professor Rui Mendes para partilhar connosco as suas ideias. Ana, deixa-me só acrescentar, professor, tenho aqui uma pergunta que já agora, como vai muito ao encontro daquilo que o professor vai falar, não é bem uma pergunta, é um comentário. Uma professora de Educação Física, a Carla Pinheiro, diz que uma percentagem elevada dos seus alunos indicam como principal dificuldade a motivação para realizar os exercícios de Educação Física sozinhos. Portanto, se calhar se o professor também pudesse comentar aqui esta afirmação, agradecíamos. Obrigada. Professor, está sem microfone. Pronto, não sei se estão a ouvir bem agora, sim? Sim. Ora bem, muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação de Coimbra, aqui representada também pela Paula Duarte do IAC de Coimbra, que está ali atenta e a representar, enfim, esta instituição com a qual a Escola Superior de Educação de Coimbra e o Politécnico têm esta relação, e naturalmente uma saudação muito particular às estrelas e ouriços, como, enfim, que agradeço que a Joana transmita naturalmente à Madalena Diogo. Ao grupo, muito particular do IAC que está aqui representado, a Melanie, a Ana Lourenço e a Fernanda Salvaterra, um abraço muito particular, e claro, à Marta Rosa, que volta ao local do crime e portanto irá estar envolvida na apresentação e enfim, na reflexão sobre o estudo. Eu vou ser muito rápido, de resto, como é hábito, aproveito para vos convidar a visitar-nos em Coimbra. Portanto, Coimbra continua com um estatuto pouco intenso do ponto de vista da doença, mas não venham todos para cá ao mesmo tempo, não é? Temos sempre esse problema, como é óbvio, mas de qualquer forma, sublinhar que o trabalho em si e o estudo é particularmente relevante. Neste momento há, como sabem, muitas informações disponíveis em vários trabalhos, alguns dos quais foram pressionados por questões académicas, outros por iniciativa das próprias instituições, quer do ensino superior, quer outras, sobre este fenómeno muito relevante. Sobre as consequências que teve. Assim, de forma muito sucinta em relação ao trabalho, importa sublinhar o seguinte: as pessoas passaram a sair mais para passear, de alguma forma, o que não é mau, embora com os cuidados muito particulares. Passaram a descobrir sítios, entre aspas, isolados, não é bem isolados, ou seja, são sítios onde havia menos pessoas, pelo menos, e isso é bom. E também passaram a olhar para a sua casa e para todo o espaço da mesma de uma forma relativamente simples, ou pelo menos diferente, isto é, alguns espaços um pouco mais mortos ou menos vivos e abandonados passaram a ter vida, como simples varandas ou quintais, e também se passou a interpretar um conjunto de atividades que então até à data eram tradicionais e passaram a ser um pouco mais populares. Exemplo, alguns dos jogos simples que a Joana há pouco sublinhou na sua apresentação sobre atividades que foram feitas, é um retorno a alguns dos jogos tradicionais que simplesmente deixaram de ser transmitidos dos pais para as crianças e por sua vez, dos avós para as mesmas, e portanto, tudo, porquê? Porque muito desse património era também assegurado pelos professores nas suas respectivas escolas, enfim, nas mais variadas atividades. E portanto, este aspecto é relativamente importante. No que concerne especificamente à atividade física, importa sublinhar duas coisas. Primeiro, e aproveitando enfim, digamos que o desafio e a questão que é colocada precisamente sobre a questão da motivação das crianças para a própria atividade, é fácil de explicá-la. Eu acredito que muita da atividade que foi transmitida via computador para crianças, adolescentes, jovens e adultos fazerem em casa simplesmente não foi realizada. Porque a pessoa envolve-se em atividades físicas quando já tem
essa vontade, ou seja, quando já têm esse hábito é transmitido eventualmente pela prática nas escolas e é transmitido pelas próprias famílias. Isto é, essas famílias tradicionalmente saem para fazer atividade em conjunto ou eventualmente isso é motivado e isso acontece. O facto de termos simplesmente, portanto, isso está minimamente confirmado e talvez seja uma das disciplinas ou das unidades curriculares ao nível escolar que mais sofreu com a pandemia possa ter sido mesmo de educação física, porque não é linear que as crianças ou que nós tenhamos a capacidade não só de fazer ao ritmo que nos é proposto, isto é, com aquela intensidade, como por outro lado, provavelmente o sujeito, depois de estar várias horas, uma criança, ou um adolescente ou um jovem, de estar várias horas em frente à televisão, ir novamente fazer atividade em frente a uma televisão é um problema relativamente complicado de resolver. E, portanto, eu acredito que esse nível de motivação seja muito complicado, tanto mais que a obrigatoriedade ou a capacidade de nós replicarmos o que nos está a ser mostrado não é muito fácil. Basta, por exemplo, nós fazemos uma aula simples, a um ritmo reduzido de aeróbica, provavelmente muito de nós estará a fazer o movimento dos membros superiores para a direita, quando o professor já está a fazer para a esquerda. E, portanto, esse atraso, essa decalagem, digamos assim, que acontece também nas novas tecnologias, também acontece quando nós estamos em frente aos ecrãs e, portanto, eu acredito que isso tenha acontecido. Sublinhar também que, felizmente, passou a existir mais tempo de lazer. Esse tempo de lazer não significa, no caso específico, que tenha aumentado a taxa de prática de atividade física. Porquê? Porque as pessoas, mesmo quando têm lazer, não significa que façam. Aliás, um trabalho realizado por um conjunto de colegas, enfim, de outras instituições do ensino superior, constatou precisamente que com o avançar da idade, isto é, ao longo da idade 6, 8, 10, por aí fora, até neste caso era um trabalho até aos 12, o tempo livre dos sujeitos era utilizado com uma percentagem bastante reduzida de prática de atividade física e isso aumentava com a sua idade, ou seja, as crianças de 12 anos, no seu tempo livre, a percentagem que tinham efetivamente dedicada ao ato de brincar em si mesmo, no sentido de desenvolver uma atividade motora ou simplesmente fazer alguma atividade física em si mesmo, ia reduzindo, à semelhança do que acontece, ou seja, de facto, quando nós olhamos para a população portuguesa, sabemos que as crianças têm mais níveis de atividade do que os sujeitos que vão aumentando na idade, com depois taxas acima dos 80%, praticamente, ou 70%, perdão, de sujeitos adultos. Portanto, há aqui, de facto, uma particularidade muito relevante e uma consequência significativa desta situação, que se mantém, digamos assim, com níveis, digamos, tal como foi logo enaltecido no início, com níveis, enfim, de alguma debilidade do ponto de vista, digamos assim, da literacia motora que as crianças apresentam em várias circunstâncias. Não deixa de ser curioso, isso também é muito importante, de alguma forma, que muitos dos jogos que foram propostos, muitas das tarefas, ou pelo menos algumas delas, que eram desafios para a família, eram tarefas de coordenação motora. Às vezes coordenação motora fina, ou seja, de fazer coisas ou às vezes coordenação de 2 a 2, ou seja, às vezes coordenação que envolvia, digamos que luta, isto é, força de um sujeito em relação ao outro. E tudo isso são, de facto, mais-valias que as crianças adquirem nas suas atividades quando são lecionadas e conduzidas em aulas, digamos assim, portanto, em contexto escolar, mas também são as mais-valias que elas levam e são as saudades que provavelmente elas têm da escola. Não só dos professores, dos conteúdos que estes lecionam, como é óbvio, mas fundamentalmente do recreio e do tempo livre que este recreio eventualmente lhes proporciona para eles brincarem com os amigos e, portanto, este é talvez, eu diria, um dos maiores dramas que nós vivemos. Sabemos que as decisões tomadas do ponto de vista político são sempre muito difíceis, como é óbvio, principalmente nestas circunstâncias, mas eu creio que a Marta irá abordar isso e, portanto, passo, digamos assim, um testemunho nesse sentido, que é o facto de não ter sido possível às crianças, algumas que foram amigas durante 3 anos e pouco, terem uma tarde livre ou um dia inteiro simplesmente para brincar, sem mais nada, pronto, enfim, fazerem uma espécie de viagem de finalistas dentro da própria escola, que era uma coisa extraordinária. Não foi possível, espero que isso ainda seja viável para algumas no início do próximo ano letivo, embora fique um pouco mais difícil. Mas pronto, aumentamos também o tempo de brincar, enfim, não estruturado, espero eu, e portanto acredito que isso tenha consequências positivas para o futuro, nomeadamente para aumentar os níveis de atividade motora em regime livre, com as consequências sociais e emocionais que isso tem do ponto de vista das competências das crianças e naturalmente os efeitos benéficos para a sua própria saúde.
E, portanto, assim termino, de forma muito rápida, fico à disposição para perguntas no final e um bem-aja a todas e a todos. Muito obrigado, professor. Eu atrevo-me a dizer que o professor está a ser muito otimista quando fala do brincar livre, que isso é um dado que nós não temos, mas de verdade a outra face deste tempo de muitas atividades lúdicas em família é ser um tempo muito estruturado, não é? Com propostas muito fixas em que a participação da criança é mais reduzida. E isto também não é de estranhar, porque os adultos, quando se sentem ansiosos e em stress, tentam controlar muito o tempo, como forma até de se acalmarem, e as crianças podem ter visto a sua atividade lúdica livre, que já antes era reduzida, ainda mais restringida, mas isso será com certeza uma linha de trabalho até muito interessante para nós fazermos em seguida. Muito obrigada, professor. Eu agora então apanhava a sua deixa para apresentar a Marta Rosa, que é professora de primeiro ciclo. A Marta trabalhou muitos anos connosco no Instituto de Apoio à Criança, portanto é realmente um regressar a casa, digamos assim. Mas a Marta é coordenadora também no estabelecimento de primeiro ciclo. E Marta, eu acho que nós já falamos da questão da universalidade do ensino à distância, mas parece-me então, estamos a chegar ao final da sessão, esta questão das saudades e sobretudo sendo professora de primeiro ciclo, o que é que sentirão estes alunos de quarto ano que estão com tantas saudades dos amigos e que muitos vão mudar de escola e vão deixar de ter não só o espaço físico que lhes era próximo, sem se poderem despedir, não é? Eu vou já falar disso, mas antes eu queria começar por agradecer o convite. Como o professor Rui diz, é voltar ao local do crime e sabe muito bem voltar a crimes bons como este, que é uma parceria para a vida com o Instituto de Apoio à Criança. Eu também quero parabenizar este estudo, porque acho que este estudo pode inclusive ajudar as famílias, as escolas e até mesmo a sociedade como um todo a repensar nas estratégias para aquilo que ainda estamos a viver e para aquilo que ainda vamos viver, porque nós não estamos livres do Covid e, portanto, tivemos aqui de facto que nos improvisar todos e nos reinventar. Agora teremos aqui um tempozinho para se calhar repensar este regresso à escola, que ainda não sabemos muito bem, porque o Ministério da Educação ainda não libertou as informações todas, mas pronto, talvez este estudo possa inclusive ajudar a repensar aqui um bocadinho as coisas. E de facto o principal fator aqui de parabéns é as nossas crianças. As nossas crianças têm uma capacidade para aceitar o novo, o diferente, para gerirem até aquilo que nós adultos tivemos dificuldades em gerir, como as emoções. Muitas destas crianças continuam a acreditar piamente em dias melhores e ainda bem, elas dão-nos esperança a nós profissionais, a nós pais, e é sempre agradável trabalhar com elas, porque de facto elas têm uma capacidade de se reinventar e acho que foram elas que deram muita força a muitos pais, muitas famílias e muitos profissionais. Bom, vendo aqui na saudade dos quartos anos, a saudade é genérica neste estudo, não é? Não é só do quarto ano. O vosso estudo abrange o primeiro ciclo todo, a partir dos 7 anos, se não me falha a memória, e portanto as saudades é aquilo que está bastante patente em qualquer aula síncrona, porque os nossos meninos aproveitam as aulas síncronas para matar saudades dos amigos, para pôr a conversa em dia. Algumas escolas, e o nosso agrupamento, Matilde Rosa Araújo, optou por ter aulas síncronas todos os dias e a nossa diretora apresentava como motivo para o primeiro ciclo matar saudades, poder conviver. Não é muito fácil ter aulas síncronas todos os dias, eu confesso, não é fácil para as famílias, não é fácil para os profissionais, mas na ótica da criança se calhar é a melhor forma de rever amigos, mas não conseguem rever todos os amigos, porque existem muitos constrangimentos e há muitas crianças que não têm como estar nas aulas síncronas, até mesmo entrar nas plataformas que as escolas de uma forma geral têm utilizado, porque não têm os meios técnicos informáticos para isso. Portanto, estas saudades nem todos conseguem matar pela metade, algumas estão por inteiro. E muitos alunos do quarto ano criaram uma expectativa ao longo do primeiro ciclo todo, que foi chegar ao quarto ano e ser finalistas, e a maior parte das escolas tem tradições associadas aos finalistas, com até viagens, inclusive, de um dia ou mais, e sentiram-se defraudados, por mais que se tente minimizar isso em aulas síncronas e a apresentar vídeos com fotografias do que foi o seu primeiro ciclo, o que foi aquele quarto ano,
é muito difícil. Pronto. No entanto, eu gostaria, estou ali com o professor Rui, eu gostaria de acreditar que em setembro teríamos autorização para poder fazer aqui uma cerimónia simbólica, que nunca será igual. Nós não vamos poder abraçar ainda, mas algo de homenagem a estes alunos que já estarão no 5º ano, mas que se calhar num fim de dia poderiam ver os novos alunos do 1º ano, entregar-lhes nem que seja o diploma da transição para o 5º ano. Enfim, nós não temos certezas nem sequer de como é que será em setembro, quanto mais se isto será possível, mas não custa sonhar e pensar que isto seria uma maneira de compensar estas crianças e de voltarem à casa onde viveram 4 anos da sua vida. A escola é uma segunda casa. Para algumas das crianças é quase uma primeira casa. E regressar a esse sítio e poder dizer adeus, porque alguns não conseguiram fazer isso. Isso seria benéfico para elas e até para os próprios professores, porque não são só as crianças que estão com saudades. Nenhum professor trocaria, eu arrisco dizer, ponho a mão no fogo, nenhum professor diz, não, eu prefiro este ensino à distância do que estar na escola. Nenhum professor. De facto, nada substitui o estar presencialmente com as crianças, com os nossos colegas, nada substitui. Nós não tivemos, foi a alternativa e logo veremos como é que vamos lidar com um regresso à escola e esperemos que corra tudo muito bem, mas isso depende de muitos fatores extra-escola. Não é? Pronto. As saudades das crianças eu gostaria de trazer aqui para as questões do brincar. As saudades das crianças eu acredito que sejam a muitos níveis e uma delas prende-se com o recreio, prende-se com o brincar, prende-se com a liberdade de movimentos, prende-se até com se chatearem-se uns com os outros, porque muitas destas nossas crianças até nem têm irmãos em casa e não têm outras crianças para poder brincar. Podemos estar a chegar a este ponto, a um isolamento extremo, em que não há um convívio entre pares, entre crianças mais ou menos das mesmas faixas etárias, e se os pais forem pais muito ansiosos, pais muito aflitos com o Covid, pode nem sequer, não sei se vocês sabem, mas as bicicletas andaram esgotadas na Decathlon e outras lojas. Há muitas famílias que estão a compensar a falta de exercício físico, assim, sair, vão fazer passeatas juntos, vão andar de bicicleta e algumas destas crianças até isso podem estar a ser privados por muitos motivos e um deles pode ter a ver com a ansiedade das suas famílias. Portanto, estes sentimentos de saudade prende-se com o recreio, prende-se com os colegas e até prende-se com a sala de aula. Eu tenho um caso de um menino que recusa-se a estar em aulas síncronas porque a sua escola não é ali no computador. E quem é que eu converso ao contrário? Estamos a falar de crianças às vezes com situações de saúde complicadas, de espectros de autismo, de outras características e explicar-lhes isto não é fácil. E entender isto, elas saíram das suas rotinas. Portanto, nós não estamos a falar das crianças todas iguais, não? Cada caso é um caso e não há receitas. É que as famílias e os pais e os profissionais reinventaram-se. Eu até diria que tirámos daqui algumas coisas boas. Se calhar em muitas situações houve uma melhoria de comunicação entre famílias e escola. Houve um aproximar de comunicação através das plataformas. No entanto, algumas destas crianças, por mais que tentamos, não é fácil para elas entender. Aquilo que a doutora Salvaterra disse, quem já não estava bem, nestas alturas não ficou melhor. Não é? E, portanto, nós já temos muitas situações gritantes que agudizaram com esta situação. Em relação também nos estudos, muito ou poucos trabalhos, é difícil o equilíbrio. As escolas tiveram alguma margem de manobra para gerir isto e há situações muito diferentes de agrupamento para agrupamento. Há agrupamentos
onde houve uma ordem para uma aula síncrona no primeiro ciclo por semana e outras em que houve para todos os dias. E também muda, mesmo dentro do mesmo agrupamento, muda muito de profissional para profissional. Eu diria que seria, se calhar, uma altura ótima para nós largarmos manuais e fichas e trabalhar muito mais por projeto, que é o que se quer cada vez mais. Mas quando nós temos crianças que não têm acesso a computador e não têm acesso à internet, o recurso, qual é? O recurso, infelizmente, recai no mais do mesmo dos manuais e das fichas, e a única maneira de fazer essas fichas chegarem à casa dos alunos, uma vez por semana. Houve situações em que tivemos parcerias de instituições que fizeram essa ponte, até a polícia da Escola Segura fez essa ponte, mas não é fácil, e há escolas que estão localizadas em zonas de maior pobreza, temos mesmo que ser francos, e aí as situações são mesmo muito duras, muito difíceis. Os professores podem, inclusive, reinventar 1000 situações e não é fácil de trazer, minimizar o fosso que já existia antes, mas a escola, e eu gosto de dizer sempre isto, a escola talvez seja o lugar da sociedade onde o fosso das classes sociais fica mais pequenino. Não é que ele desapareça, mas ele fica mais pequenino. Porque nós temos na sala de aula a obrigação de trabalhar de forma igual para todos e a escola oferece os mesmos meios para todos. Mas quando tiramos a escola e a escola passa a ficar em casa, este fosso aumenta. Então é mesmo muito difícil. E por isso, em algumas situações, este trabalho não foi o que o professor queria, nem o que a escola queria, mas foi aquilo que foi possível. E de facto, há muita frustração na classe profissional, porque quis fazer mais e melhor e nem sempre foi possível. E, assim como nos pais, também existe muito isso. Bom, eu não queria alongar-me muito no tempo para libertar tempo para perguntas e respostas, e acho que este tema não se esgota, porque nós estamos a vivê-lo ainda, e ainda vamos ver um take 2 do ensino à distância em moldes que desconhecemos, mas será importante este estudo vosso chegar às direções de agrupamentos para que possa, se calhar, também ajudar a repensar um próximo ano letivo. E aquilo que vos posso dizer é que estamos todos juntos. Outro dia ouvi esta expressão, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, porque cada um está no seu barco, está na sua realidade, está na sua localidade, está com as suas características de famílias, e portanto o que interessa é que estejamos todos a trabalhar como uma frota e a tentar ultrapassar esta tempestade da melhor maneira, e o Instituto de Apoio à Criança é um parceiro que as escolas podem contar, e este estudo pode ser de facto muito importante. Muito obrigada e temos um tempinho. Obrigada, Marta. Muito obrigada, Marta. Realmente a questão que tu levantaste sobre a questão da tempestade não tinha passado, mas faz todo o sentido. A tempestade é igual, agora temos todos desafios até pessoais, porque obviamente os professores fizeram um grande esforço, mas eu lembro-me sempre que os professores também são pais. Portanto, professores com alunos que também tinham que fazer de professores em casa com os seus alunos, portanto, somos todos, foi um desafio inimaginável e que condicionou toda a nossa vida, e nós tínhamos aqui alguns comentários, Marta, exatamente nessa perspectiva de quando os pais não conseguem ser educadores, quando os professores não conseguem reinventar-se, porque também temos, o professor Carlos Neto é que fala muito disso, também temos uma população de professores muito envelhecido e que agora foi chamado, por exemplo, a gerir tecnologias, o que é uma coisa que pode ter também sido logo um constrangimento à partida, não é? Portanto, é como a Marta estava a partilhar, que este estudo e outros, não é? O professor Rui Mendes também falou nisso, há muitas entidades a fazerem estudos nesta área agora, porque nós temos que conhecer a realidade exatamente para fazer a intervenção, não é? E é a intervenção do IAC e é a intervenção do Ministério e dos agrupamentos e dos próprios professores. Os estudos só são interessantes quando podem ser usados depois e aplicados na realidade para que as condições e os direitos da criança sejam cada vez mais cumpridos, não é? Nós vamos, portanto, o chat está aberto, de qualquer das formas depois nós não vamos abrir discussão geral, a menos que alguém tenha algum comentário também dos convidados a fazer, e agora também estamos a planear encerrar às 5h30, portanto eu agora passaria a palavra
à Melanie Tavares, a coordenadora do setor da humanização e da atividade lúdica, para fazer também um bocadinho o resumo daquilo que nós falámos. Relembrar-vos também que vai sair a síntese deste estudo e também a síntese exatamente desta discussão que nós tivemos agora aqui esta tarde, incluindo os vossos comentários no chat. E tenho aqui a Mariana a perguntar se conseguimos partilhar que tipo de ações o IAC está a gerar após esse estudo. Mariana, nós estamos a delinear os projetos, até porque muitos deles, por exemplo, na área da atividade lúdica e do brincar, nós tínhamos projetos em escolas de promoção do brincar livre e dos recreios, que estão a ser repensados pelas necessidades de distanciamento social e higienização de brinquedos, por exemplo, mas Mariana dizer, e aos restantes participantes também, que o IAC está a ter esse cuidado, porque acabou por não ser só os professores e as famílias a reinventarem-se, o Instituto de Apoio à Criança também teve que se reinventar, portanto esperem notícias nossas muito em breve, com base neste estudo, noutros, e no feedback que nós temos dos profissionais, porque temos realmente também um trabalho muito próximo com as escolas desde sempre, e somos também chamados a dar o nosso contributo, sem dúvida, para esta nova realidade. Cá está, com a questão dos direitos da criança, que não é só o direito à educação, e eu, para alguns que aqui me conhecem, eu sou completamente obcecada com o direito a brincar, portanto vocês podem imaginar como é que eu me sinto neste momento da minha vida, portanto o direito à educação, o direito à família, o direito à proteção, o direito a brincar, portanto tudo ações que vão ser reestruturadas, mas que terão este racional por trás, sem dúvida. Se tiverem algum pedido específico, é sempre entrem em contacto connosco e nós depois também tentamos adaptar dentro da medida daquilo que já costumamos fazer. Não deixem de mandar um e-mail a perguntar e a solicitar algumas informações ou ações. Desculpem. A Aida também falou aqui nas questões de crianças e jovens com NES, não é? A Melanie falará a seguir, a Melanie também tem muita experiência nessa área e poderá dar resposta melhor do que eu, mas nós, por exemplo, Aida, tivemos muito contacto com as ludobibliotecas de Cascais, que, portanto, algumas com unidades para esses alunos e para essas crianças, e esse era um problema que estávamos todos a tentar resolver, não é? Portanto, distanciamento social, formas de interação com crianças com necessidades educativas especiais, é algo que nós estamos todos ainda a tentar resolver. O fundamental cá está, os direitos são para todas as crianças, portanto não podem, os privilegiados, desculpem a expressão, portanto quem tem computador ou quem não tem nenhuma problemática não pode ter acesso, ou um melhor acesso, seja o que for nesta fase, portanto é uma grande área que nós estamos também muito preocupadas neste momento. Passarei agora a palavra então à Melanie Tavares para fazer o síntese e se quiser dar também algum contributo em relação a esta questão das DNEs. Obrigada. Boa tarde a todos. Isto foi feito sobretudo para quem tem interesse, para quem é da área da intervenção social, na área da educação, saúde, o que seja que trabalhe com crianças e que esteja preocupado com estas questões. Este estudo surgiu numa altura em que não sabíamos nada, foi pensado e estruturado logo no início do confinamento, pelo que até as questões que íamos levantar nos causaram aqui algumas indecisões por não sabermos mesmo onde é que estávamos e como é que estávamos. Falámos aqui várias vezes do reinventar e foi isso que todos nós fizemos e deve ter sido a palavra que mais se falou nos últimos tempos, foi o reinventar. E vimos aqui a capacidade que as famílias tiveram de se reinventar, a capacidade que os nossos pequenos heróis tiveram de se reinventar, a escola e todos aqueles que foram implicados neste sistema, aqui mais concretamente das crianças e dos jovens. As crianças mostraram ter uma grande capacidade de resiliência e estratégias de coping que nós às vezes já vamos perdendo com a idade e que as crianças conseguem ir lá dentro delas próprias buscar formas e ferramentas de se adaptar a realidades que nos são completamente estranhas, e isto feito num contexto, como disse a doutora Fernanda, num contexto de uma família já estruturada, de uma família equilibrada, é tudo muito mais fácil. A nossa preocupação também na altura foram as famílias que não tinham este perfil ideal que nós gostaríamos que as nossas crianças tivessem. Preocupa-nos muito a questão da violência, queríamos muito estudar sobre isto, vou-vos dizer que foi um impedimento, porque nós sabíamos que estas crianças estariam acompanhadas, a maior parte delas, pelos pais, que não havia aqui a privacidade para nos contarem como é que estavam dentro de casa. E isso, digo-vos que foi uma questão que ficou aqui por resolver,
que nós gostaríamos de ter investigado e que não foi possível pelas circunstâncias. Porque sabemos que o número da violência intrafamiliar aumentou bastante, que as crianças passaram a viver 24 horas com os agressores e com os abusadores e gostaríamos de alguma maneira de ter feito um diagnóstico melhor, mas ainda assim, e voltamos aqui ao reinventar, o Instituto Apoio à Criança, sabendo esta realidade, porque também saber se é 20 ou se são 200 é pouco importante, porque basta haver uma criança nesta situação que já tem de ser alvo da nossa preocupação e por isso o nosso serviço do SOS Criança também deu muito mais resposta a estas situações em que a criança estava a risco ou em perigo, aumentando não só as formas de comunicação, mas também alargando o horário de atendimento e vocês já tiveram aqui a oportunidade de ver os contactos. Em relação aqui a este aspecto do lazer, também foi uma coisa que me preocupou, porque não sei se vocês repararam, mas estas famílias, as ditas normais, mais ou menos equilibradas, aquelas que têm defeitos e têm virtudes e que sabem geri-las, foram inundadas por bloggers e por tudo e mais alguma coisa de famílias perfeitas, de atividades de lazer maravilhosas, de refeições num dia com telescola, na altura não era telescola, com ensino à distância, com atividades de teletrabalho, com rotinas domésticas, com tudo isso, com pequenos almoços maravilhosos, com o fazer tarefas com as crianças que nós temos muita dificuldade às vezes de nos lembrar, e isso eu acho que ali as Estrelas e Ouriços deu-nos também e acabou por colmatar aqui algumas falhas enquanto família normal do que é que podíamos fazer com as nossas crianças, e com certeza que isso contribuiu para que os momentos de lazer tenham sido mais proveitosos e mais prazerosos para as nossas crianças, porque de facto ao fim de alguns dias as famílias começam a ficar limitadas nas suas ideias e os miúdos cada vez estão mais enfadados de olhar para a volta e só verem sempre os mesmos, sempre o mesmo pai, sempre a mesma mãe, sempre o mesmo irmão, sendo que, e também vimos aqui e falámos, quem não tem irmãos, quem estava sozinho neste período de confinamento com os pais, foi ainda mais difícil, porque mesmo quando os irmãos têm aquela relação clássica do gato e do rato, eles acabam por ser uma companhia e são desafiantes um para o outro, e a imaginação de dois não se esgota tão rapidamente como a de um. E isso nós verificámos que de facto não era só para o exercício físico que era mais difícil fazer-se com uma criança em casa, mas no geral todas as tarefas com um só foi mais complicado. Eu acho que em relação ao ensino à distância foi a única mais-valia de ser sozinho, foi nesta questão, não é? Que era mais fácil acompanhar um só filho. Eu tenho experiências de amigas com 3 e 4 filhos que era de enlouquecer, porque ainda não tinham acabado com um, já estava o outro e todos ao mesmo tempo com as mesmas dúvidas e a precisar de ajuda. Gostei muito de ouvir o professor Rui Mendes dizer que, e foi uma expressão muito, muito interessante, que o que era tradicional passou a ser popular. Achei o máximo, porque é isso mesmo. Nós falamos sempre dos jogos tradicionais e parece que é uma coisa que está lá fechada na caixinha, que já ninguém se lembra, já há poucos. Nós, enquanto atividade lúdica, estamos sempre a incrementar a utilização de jogos tradicionais, mas de facto agora passaram a ser muito mais populares e até eu, professor, andei a jogar à macaca e a construir uma macaca porque o meu filho está na escola, precisava de fazer um trabalho sobre jogos tradicionais e eu lembrei-me logo que esse era capaz de servir para a família toda. E de facto é engraçado como é que nós, ao mesmo tempo que tivemos as novas tecnologias, que foram de facto uma mais-valia para ultrapassarmos este momento de distanciamento social e distanciamento do mundo, mas aquilo que era o tradicional, o que era o popular de antigamente, também se mostrou uma ferramenta bastante útil para nós ocuparmos o nosso tempo enquanto família. O que é que eu queria dizer mais? Esta coisa das saudades, as saudades do recreio, o professor Rui e a minha querida Marta falaram disto do recreio.
esta também foi uma preocupação do IAC. Eu aproveito aqui para falar do movimento e gostaria que toda a gente se inscrevesse no site, que procurasse a página nas redes sociais, Facebook, Instagram, que é o movimento Vou Viver Intensamente. Este movimento surgiu exatamente para tentar, assim num chavão, de devolver o recreio às crianças. Não somos só nós que estamos envolvidos neste projeto, são vários parceiros, e a ideia é também todas as semanas irmos alimentando a página com algumas ideias e com alguns desafios para as crianças, no sentido de as pôr também a mexer e de combater aqui um bocadinho esta falta de recreio. Aliás, este projeto estará em curso até as crianças voltarem à normalidade da sua escola, que esperamos que seja em setembro. Queria também chamar aqui a atenção só para uma questão. Quem é que provavelmente não tem saudades da escola e quem é que se sente muito melhor neste papel de ensino à distância? São as crianças vítimas de bullying. São aquelas que nós consideramos que foi um benefício secundário para elas esta situação, uma vez que a escola, que nós pretendemos que seja um lugar seguro, em que as crianças se sintam bem, em situações de bullying é um sítio aterrador. E as crianças, mesmo ao nível da aprendizagem, não conseguem ter os resultados esperados porque estão constantemente em pânico na escola e a sua parte emocional prejudica bastante a sua parte cognitiva. Acredito que para estes, esta tenha sido uma situação mais confortável e que estejam muito mais felizes do que quando frequentavam a escola. Nós também já participámos aqui numa situação para refletir sobre estas questões do regresso destas crianças à escola e espero que tenhamos conseguido sensibilizar a comunidade para estar mais atenta a estes comportamentos de algumas crianças que, quando voltarem à escola, não mostram uma felicidade assim tão grande e continuam com comportamentos mais de exclusão, mais isoladas e até tristes. E pronto, no fundo, voltando aqui um bocadinho também ao que a Marta disse, eu também tinha aqui, Marta, há 2 ou 3 coisas que tu falaste e que eu já tinha pensado falar, e depois também aqui uma professora, que é em relação às necessidades educativas. De facto, estas crianças tiveram que ter um esforço acrescido. Se as ditas normais tiveram que se adaptar, imaginem as que têm dificuldades, assim como as famílias, quando falam em crianças com autonomia para estar numa aula síncrona, para desenvolver trabalho, nós com crianças com necessidades especiais, ou melhor, necessidades educativas, não conseguimos dar-lhes este espaço e esta autonomia. E estas famílias tiveram um grande, enorme desafio em conseguir colmatar estas dificuldades, até porque estes meninos, a maior parte, saindo das suas rotinas, eu ia dizer que se desorganizam, e mais, não só saíram da rotina, como deixaram de ter apoios especializados que são tão importantes para o seu desenvolvimento emocional e para a sua estruturação emocional. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, e de alguns aspectos que nós ficámos aqui como problemáticos, apesar de tudo, eu acho que ainda por cima isto foi feito no início, ou numa parte intermédia, diria eu, da pandemia. Eu acho que apesar de tudo os resultados foram positivos. Acho que também o maior choque foi nas 2 primeiras semanas. Nós depois começamos todos a adaptar a escola, o trabalho, as famílias e as próprias crianças e jovens, e se voltarmos a ter aquilo que nós prevemos que seja uma segunda vaga, provavelmente vamos conseguir ter outra forma de atuar. Eu não estou a conseguir ver muito bem, mas penso que estão aqui a falar no cyberbullying. Esta questão do cyberbullying também foi falada por nós nos nossos gabinetes de apoio ao aluno e à família, e já vi que temos aqui muitas pessoas dos nossos gabinetes presentes. Fizemos uma auscultação, não foi reportada nenhuma situação. A questão do cyberbullying obviamente que é sempre possível, mas mesmo em contexto de escola dita normal, nós também temos situações de cyberbullying. Portanto, aqui o que nós conseguimos colmatar, entre aspas, ou que não aconteceu, foi o bullying físico em contexto de escola, não é? O cyberbullying será sempre um problema difícil de controlar, porque temos muita dificuldade
em controlar as redes sociais para onde os miúdos se movem. Por outro lado, os miúdos estiveram mais acompanhados em sítios mais expostos, em que os pais puderam dar maior supervisão, porque os pais acompanharam mais a atividade dos filhos nas redes, sobretudo nas plataformas. Mas é óbvio que isso também é uma preocupação que nos assiste, mas aquilo que eu estava a referir concretamente era a exposição na escola. Entretanto, resta-me agradecer a vossa presença e sobretudo a presença dos nossos convidados, que eu sabia que iriam enriquecer este momento de partilha dos dados, porque os dados por si só também, se não fossem contextualizados, não seriam tão úteis. E obrigada a quem aceitou o nosso desafio e obrigada a vocês também por estarem aí desse lado. E como sabem, o Instituto Apoia a Criança, em todas as nossas valências, estamos sempre disponíveis para novos desafios e para tudo aquilo que vocês precisem, que seja para vocês uma necessidade para as vossas crianças. Bem-aja a todos. Obrigada. Ana? Muito obrigado. Bom, resta-me reforçar os agradecimentos da Melanie, dizer que estamos, como a Vera também já disse, disponíveis para tudo aquilo que vos fizer sentido, o nosso e-mail está aí. Desejar um bom resto de dia e até uma próxima, que todas nós desejamos que possa ser presencial, com certeza, porque tal como as crianças, volto a dizer, o tecnológico serve para matar saudades, algumas, mas falta o contacto pessoal que nós todos queremos ter. Fiquem seguros e até uma próxima. Obrigada. Doutora Dulce está aqui. Beijinho, doutora Dulce, a nossa presidente. Apareceu ali. Beijinho, eu estava assim um bocadinho em modo contemplativo, não é? Estava só a assistir, porque tivemos um dia muito cheio hoje, estivemos na Assembleia da República, eu sei cá, mas não queria deixar de vos desejar um trabalho daqui para a frente e agradecer-vos muito e dar-vos muitos parabéns, quer ao nosso setor que esteve mais envolvido, mas também ao professor Rui Mendes. Muitos parabéns agora pessoalmente pelas suas excelentes provas. Eu estou muito curiosa em saber estes resultados todos, que ainda não tive tempo de ver, mas já sei que está tudo muito interessado. Sabem que no Parlamento todos os partidos sabiam deste webinar. Muito bom. Quando vai saber, fiquei encantada. Devem estar a acompanhar, se não puderam em direto vão agora ver, e portanto todos estes estudos que têm uma amostra significativa e que têm temas interessantes, acabam por ser uma mais-valia, não apenas para quem organiza e participa, mas também para quem tem de tomar decisões, se quiserem tomar decisões de políticas públicas de forma integrada. Olha, também está a aparecer a Matilde, porque realmente é sempre uma mais-valia termos estudos que comprovem aquilo que nós vamos experienciando. Quer dizer, muitas das conclusões acabam por ser a confirmação daquilo que nós vamos vendo na prática, não é? Só que os estudos dão muito mais força e quando reivindicamos alguma medida, temos uma base científica para o fazer. Portanto, é sempre um grande gosto poder verificar que tiveram o trabalho e que tiveram resultados importantes. Portanto, parabéns a todos e bem-ajam. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada e um beijinho a todos. Obrigada, Marta. Adeus, Melanie. Saudades, Marta. Adeus, professor. Eduardo, eu não sei se, enfim, perceberam que eu vos convidei para nos visitar em Coimbra, portanto espero que cumpram esse compromisso, não é? Portanto... Sim. Vamos honrar o compromisso, vamos. Vamos à inauguração das novas instalações. A Paula convida-nos a todos e já temos 2 motivos para ir a Coimbra. É mesmo. Está combinado. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Beijinhos a todos. Obrigada, Joana. Obrigada, beijinho, até a próxima. Só estão a representar Coimbra, não é? Portanto,
E pronto, uma saudação a todos, está bem? Muito boa tarde, obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada. Obrigada. Olá, Matilde. Olá. Lá, Matilde. Não, eu estou aqui, Melanie. Deixei-te ver. Eu escrevi Não vi. a dar-vos os parabéns, gostei imenso, com grande qualidade técnica, muita consistência, e vocês tiveram uma prestação toda complementar e tocaram os aspectos essenciais, e tal como a doutora Dulce disse, e eu fiquei muito orgulhosa, hoje lá no Parlamento, na Assembleia da República, toda a gente sabia do webinar, toda a gente está curiosa em saber dos vossos resultados. Parabéns. Tão bom. Obrigada. Obrigada. Nada, beijinhos. Onde é que está a nossa Fernanda Salvaterra? Já se foi embora? Gostei muito de a ouvir. Já estavas aí. Não sei se estavas aí, logo do início. A Anabela sabia, estava de clandestina, estava com obrigado a ouvir. Não foi clandestina, foi com um link direto para a reunião. Eu estava a sair de lá e no caminho a andar até chegar a casa fui ouvindo, mas o objetivo era mesmo ouvir só, não é? Claro. E conseguir acompanhar. E gostei muito de ouvir todas. Foi muito bom. Foi muito bom. Parabéns. Então, vou desligar já que tenho aqui o controle de... Ainda estão aqui questões, Bela. Desculpa? Ainda está aqui uma questão no bate-papo. Não sei se é assim, o bate-papo vai ser salvo, portanto depois responde-se às questões por e-mail, portanto, mas também algumas das questões se calhar são respondidas com a divulgação dos resultados. Mas pronto, foi excelente, realmente foi muito bom. Obrigada também pelo teu apoio. Nada, vá, beijocas então, vá. Vou desligar. Ok, tchau.